Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versículo 50, o seguinte: Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Meu irmão, minha irmã, a Sexta-feira Santa é o dia mais sombrio e ao mesmo tempo mais glorioso da história humana. Neste dia, Jesus, o Filho de Deus, foi crucificado. Um ato que, por mais horrível e doloroso que tenha sido, tornou-se o ponto culminante da obra redentora de Cristo. A crucificação não foi um mero evento histórico. Ela é o coração da nossa fé, a razão da nossa salvação e o sacrifício supremo que abriu o caminho para a reconciliação com Deus. Através dela, a humanidade foi oferecida a oportunidade de uma nova vida, livre da escravidão do pecado e da morte. Ao refletirmos sobre a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, somos chamados a perceber não apenas a dor física e emocional que ele suportou, mas também o imenso peso espiritual de sua morte. Quando Jesus clamou em João 19:30, está consumado, ele estava declarando que sua missão na terra havia sido completada. O preço da nossa salvação havia sido totalmente pago. Não havia mais nada que precisasse ser feito, pois o sacrifício perfeito já havia sido realizado. A crucificação de Jesus foi, sem dúvida, uma das formas mais cruéis de execução que a humanidade já inventou. Mas a dor física não foi o maior peso que ele carregou. Jesus não apenas sofreu fisicamente, sendo brutalmente espancado, coroado com a coroa de espinhos e pregado na cruz. O maior sofrimento de Jesus foi o peso do pecado de toda a humanidade. O meu pecado, o seu pecado. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 5:21 e diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós para que nós fôssemos feitos justiça de Deus nele. Jesus, o Filho de Deus, que viveu uma vida sem pecado, tomou sobre si toda a maldade da humanidade, carregando-a em seu corpo na cruz. Ali no Gólgota, naqueles momentos finais de sua vida, Jesus não apenas experimentou a dor do abandono humano, mas o sofrimento espiritual de ser separado de Deus, o Pai. Em Mateus 27:46, quando ele clama: Deus meu, por que me abandonaste? Jesus estava citando o início do Salmo 22, um salmo messiânico que profetiza tanto o sofrimento do Messias quanto sua vitória final. Jesus sentiu o peso da total separação de Deus devido ao pecado que ele estava recebendo de todos nós sobre si. Ele, o justo, estava sendo tratado como o ímpio, a fim de que nós, os ímpios, pudéssemos ser tratados como justos diante de Deus. A cruz, em sua essência, é o maior exemplo de amor incondicional. O sacrifício de Jesus não foi forçado, mas voluntário. Ele escolheu morrer por nós, mesmo sabendo de todas as nossas falhas, nossos pecados e nossas falhas de caráter. Como diz em João 15:13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. A crucificação é um reflexo da profunda misericórdia de Deus. Mesmo em nossa rebeldia, Deus não nos abandonou. Ele enviou seu Filho para morrer no nosso lugar, para pagar um preço que nós jamais poderíamos pagar. A cruz, portanto, é a expressão máxima da graça de Deus. Não há nada que possamos fazer para merecer esse sacrifício, mas por sua imensa bondade, ele nos ofereceu um caminho para a salvação. A crucificação de Jesus, embora um ato de dor imensurável, também é um ato de vitória. Naquele momento, Satanás pensava que havia derrotado o Filho de Deus,
mas na realidade ele estava sendo derrotado. O apóstolo Paulo escreve em Colossenses 2,15 que, ao morrer na cruz, Jesus despojou os principados e as potestades publicamente, os exibindo em triunfo sobre eles. A cruz, que parecia ser um símbolo de derrota, tornou-se o maior símbolo de vitória. Isso nos ensina algo fundamental. Em nossas próprias vidas, os momentos de sofrimento e sacrifício muitas vezes parecem ser derrotas, mas para aqueles que estão em Cristo, são momentos em que Deus está operando uma vitória espiritual que nós não podemos ver de imediato. Ao refletirmos sobre a crucificação de Jesus, somos chamados a uma vida de gratidão e santidade. Como respondemos ao sacrifício de Jesus? Será que estamos vivendo de maneira que honre o preço pago por Ele na cruz? A crucificação de Jesus não foi apenas um evento histórico, mas um chamado para uma vida transformada. Devemos viver cada dia com a consciência de que por meio da cruz fomos reconciliados com Deus e agora somos chamados a viver como filhos e filhas do Rei. Hoje, ao olhar para a cruz, lembre-se de que ela não é apenas um símbolo de dor, mas também de vitória. A crucificação de Jesus foi o momento em que a vitória sobre o pecado e a morte foi conquistada. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.